Paz e amor é o que desejo para todos nós. Estávamos anteriormente falando sobre a formação do médium, sobre o seu desenvolvimento. Há casos, gente, que tem pessoas que eu já conheci, que quando adentrou num centro, seja ele de mesa, seja ele um terreiro, ele logo foi entrando, já foi recebendo aquela entidade, né? Principalmente a de incorporação. E há outros que ficam bastante tempo labutando, sofrendo, se impacientam. Mas será que eu tenho mediunidade mesmo? Mas que será? Por que será que o meu guia, meu mentor não vem? Porque cada pessoa é cada uma pessoa. Entra num monte de coisa, né? Entra num monte de coisa. Às vezes também a pessoa precisa estar com uma saúde razoável, gente. Não adianta uma pessoa que está com depressão, que está tendo problemas fazendo tratamentos psicológicos. Ah, porque eu me assusto. Ah, eu tenho medo de sair na rua. Ah, eu tenho pesadelos horrorosos. Então, essa pessoa, logicamente, gente, ela precisa passar por longo tempo num bom centro, tomando passe, recebendo energias, e assim com ela, o seu mentor, o seu guia vai sempre junto, estará sempre junto, seu anjinho da guarda, porque eu falei para vocês que a gente não fica sozinho nessa. E aí ele faz um bom tratamento, terá uma boa orientação até ele ficar firme. E não nesse tempo, ele já começa a ler. Eu tenho às vezes encontro pessoas que estão trabalhando e falam: você já leu o Evangelho? Não. Você já leu o Livro dos Espíritos do Kardec? Ah, nem sei quando eu vou ler. Então ele acha que por o fato dele ir, sentar, ficar uma hora lá escutando ou vendo o que o outro está fazendo, ou mesmo dando passagem para o seu mentor, já é o suficiente. Mas não é, gente. Como eu falei, tudo é programado, tudo muito bem organizado para que saia uma boa coisa. E vocês saiam quando vocês desencarnarem com a ideia que fez o mais certo, o melhor possível. Que é assim que a gente caminha. Ó, mudança de caligrafia. Estava falando dos espíritos da psicografia. Um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é a mudança de caligrafia, segundo os espíritos que se comunicam. E o que é mais e mais notável é a mesma caligrafia e se produz constantemente com o mesmo espírito, e algumas vezes é idêntica com a que tinham em vida. Veremos mais tarde as consequências disso, que se pode tirar quanto à identidade. A mudança de caligrafia não ocorre senão com os médiuns mecânicos e semi-mecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. Não ocorre o mesmo com os médiuns puramente intuitivos, tendo em vista que, nesse caso, o espírito atua unicamente sobre o pensamento e a mão é dirigida pela vontade, como nas circunstâncias comuns. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo nos médiuns mecânicos, não prova absolutamente nada contra a faculdade, não sendo a mudança uma condição absoluta na manifestação dos espíritos. Ela se prende a uma aptidão especial da qual os médiuns, os mais mecânicos, não estão sempre dotados. Nós designamos os que têm essa aptidão
sob o nome de médiuns polígrafos. Vocês veem quanta quantidade, quantos nomes, gente. Por isso que a gente precisa ler. Nossa, esse daqui é de desenho, aquele outro, a médium que desenho, né? Desenho. Eu falei, mas eu nunca desenhei antes, olha só o que eu estou fazendo. Então, são médios que estão fazendo, influenciando para que ele desenhe, faça. Já houve a casa da pessoa, do médium expor os trabalhos mediúnicos, né? E feito por tal espírito, por tal mentor, e assim por diante. É muito bonito. Todas as mediunidades são bonitas. Todas elas sejam válidas, viu, gente? Todas, né? Um simples passar, dar um passe, um simples receitar, né? Receitar um remédio, uma posição, um chá para aquele doentinho. É válido, muito válido. Perda de suspensão da mediunidade. A faculdade medianímica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, seja para as manifestações físicas, seja para a escrita. Eis a resposta dos espíritos a algumas perguntas feitas a esse respeito. Então, a primeira pergunta: os médiuns podem perder sua faculdade? Então, a resposta: isso ocorre frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade. Mas, frequentemente também, isso não é senão uma interrupção momentânea que cessa com a causa que a produziu. A segunda pergunta: a causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido? Então, a resposta: de qualquer faculdade que o médium esteja dotado, ele nada pode ser um concurso simpático dos espíritos. Quando não obtém mais nada, não é sempre a faculdade que lhe falta. Frequentemente, são os espíritos que não querem mais ou não podem mais se servirem dele. Qual é a causa do abandono do médium pelos espíritos? O uso que ele faz da sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com objetivos ambiciosos, quando se recusa a transmitir nossas palavras ou nossos fatos aos encarnados que os pedem ou que têm necessidade de ver para se convencer. Esse dom de Deus não é dado ao médium para que se divirta, e ainda menos para servir de sua ambição, mas para o seu próprio melhoramento e para fazer conhecer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não responde mais aos seus objetivos e não aproveita as instruções e as advertências que lhe dá, se retira para procurar um protegido mais digno. A mesma coisa, os queridos médios que estão aí esperando a hora que a banda passar. Hoje não é dia, amanhã talvez, no fim do mês talvez eu vá procurar um trabalho no centro e fico esperando por isso. Só que às vezes quando ele for, aquele seu guia, aquele seu mentor, já se cansou, né? Se cansou e tá
feliz da vida trabalhando no outro médium que ele encontrou com toda a boa vontade do mundo. Então não fique pensando que vocês são os tais, os principais, né? Não são, não. Tem que ver, levar a sério as coisas. O espírito que se retira não pode ser substituído. Nesse caso, não se compreenderia a suspensão da faculdade. Não falta espíritos, gente, ansiosos por se comunicarem, que estão prontos para substituir os que se retiram. Mas quando é um bom espírito que deixa o médium, pode muito bem não abandoná-lo senão momentaneamente e privá-lo por um certo tempo de qualquer comunicação, a fim de lhe servir de lição e provar-lhe que sua faculdade não depende dele e que dela não deve envaidecer. Essa impotência momentânea é também para dar ao médium a prova de que escreve sobre uma influência estranha, pois de outro modo não teria intermitência. De resto, a interrupção da faculdade não é sempre uma punição. Testemunha algumas vezes a solicitude do espírito para com o médium com o qual se afeiçoa, quer lhe proporcionar um repouso material que julga necessário, e é nesse caso não permite aos espíritos que o substituam. Vê-se, entretanto, médiuns muito dignos, moralmente falando, que não têm nenhuma necessidade de repouso e estão muito contrariados com interrupções das quais não compreendem o objetivo. Então, a fim de pôr sua paciência à prova e julgar sua perseverança por isso. Os espíritos não assinalam em geral nenhum termo a essa suspensão. Querem ver se o médico se aborrecerá. Frequentemente é também para dar-lhe o tempo de meditar as instruções que lhe deram. E é nessa meditação dos nossos ensinamentos que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar a esse nome aos que não são na realidade, senão amadores em comunicações. Então perguntem, é necessário, nesse caso, que o médium continue as suas tentativas para escrever? Se o espírito lhe aconselha, sim. Se ele manda abster-se, deve fazê-lo. Haverá um meio de abreviar essa prova: a resignação e a prece. Do resto, basta fazer cada dia uma tentativa de alguns minutos, porque seria inútil perder seu tempo em ensaios infrutíferos, e aquela tentativa não tem outro objetivo que assegurar se a faculdade está recuperada. A suspensão não implica, então, no afastamento dos espíritos que se comunicam habitualmente? De nenhum modo. O médium está, então, na posição de uma pessoa que perdeu momentaneamente a visão e por isso não estaria menos cercada de seus amigos, embora não possa vê-los. O médium, pode, e mesmo deve continuar a se entreter pelo pensamento com seus espíritos familiares e estar persuadido de que é por eles ouvido. Se a falta da mediunidade pode privá-lo de comunicações materiais com certos espíritos, não pode privar das comunicações morais. E disse: assim, a interrupção da faculdade medianímica não implica sempre numa censura por parte dos espíritos? Não, sem dúvida, uma vez que pode ser uma prova de benevolência.
Por que meio se pode reconhecer uma censura nessa interrupção? Que o médium interrogue sua consciência e que pergunte sobre o uso que faz da sua faculdade, o bem que dela resulta para os outros, o proveito que retirou dos conselhos que lhes foram dados, e terá, então, a resposta. Bom, o médium que não pode escrever não pode recorrer a outro médium. Isso depende da causa da interrupção. Esta tem frequentemente por motivo de vos deixar algum tempo sem comunicações, depois de haver-vos dado conselhos, a fim de que não vos habitueis a nada fazer, por senão nós. Nesse caso, não teria melhor resultado servindo-se de outro médium. E tem ainda o objetivo, que é o de vos provar que os espíritos são livres e que não depende de vós fazê-los caminhar a seu bel prazer. É também por esta razão que aqueles que não são médios não têm todas as comunicações que desejam. E assim, gente, no vai e vem, né? Estamos cada hora, cada minuto, cada instante, então aprendendo desses espíritos que recorreram ao Allan Kardec quando ele estava, né, formando seus livros, editando, que vocês viram que não foi um, foram vários. E todos esses têm o cunho desses espíritos adiantados, maravilhosos, participando também daquele trabalho do Allan Kardec. Porque o Allan Kardec, além de tudo, ele era uma pessoa muito culta, muito estudada, muito mesmo, tinha muita instrução. Né? E ele, nos seus trabalhos, recebia esses espíritos, né? Muitas vezes espíritos que sempre iam diante da necessidade. Às vezes nem precisava evocar, ele sempre estava por ali. Assim como também, que foi de grande validade no livro No Céu e Inferno, que é do Allan Kardec, aquelas comunicações, gente. São valiosíssimas as comunicações que aqueles espíritos de sofredores, de espíritos endurecidos, né, participando, contando o que eles passaram, como eles estavam, por que eles chegaram a tal ponto. E tudo isso serve de lições para cada um de nós, né? Por causa que pequenas coisas, ou mesmo imprudente, ou sem pensar, né? Eles recorriam às vezes muitas coisas que no fim só serviram de sofrimento para eles, né? E aqueles espíritos que ainda se encontram endurecidos, né? Que arrependidos, muitos daqueles que se arrependeram diante de remorso, eles agora nessa época já estão espíritos bem adiantados, porque naquela época foi que eles foram dar o seu testemunho, foi na época que Kardec estava formando seus livros ainda. Então, continuaremos sempre com essas perguntas e respostas, que aliás está nos elucidando muito bem.